Saudações! Hoje mais um programa Papo das Artes, de entrevistas com artistas atuantes em Salvador, Bahia, com um programa que é parceria entre a Academia de Letras da Bahia e a TV Alba. Temos hoje o prazer de ter como convidada Márcia Gunning, uma estilista da moda. Como vai, Márcia? Nossa, muito bem de estar aqui com você, te recebendo aqui nessa casa ali, é um prazer imenso. Agradeço o convite também, dou um olá para os ouvintes, para os espectadores, espero que seja um momento da gente se conhecer mais, inclusive, né? Essa casa aqui é a Casa Castro Alves, é uma sede, um centro cultural que Márcia criou aqui na Rua do Passos, no Santo Antônio Além do Carmo. Lindíssima, um espaço amplo, aberto e com uma proposta muito importante em termos de identificação cultural. Hoje está tendo uma exposição belíssima de fotografia dos povos indígenas junto com os povos de origem africana. Hoje eu queria saber de Márcia como ela, aonde ela nasceu, sua família de onde veio, enfim, o seu percurso de vida. É um bom começo, né? Eu sou de Salvador, nasci em Salvador, tenho hoje 62 anos, né? Sou filha de uma mãe baiana, com ascendência indígena e negra, minha mãe, né? Dessa miscigenação cabocla, né? E meu pai com ascendência árabe, libanês. O Gunning veio Gunning, exatamente, o Gunning. Sou Freitas de minha mãe, dessa cabocla, né? Da região de Uruçuca, né? Litoral sul da Bahia. E assim, meu pai, uma pessoa inquieta, inovadora, buscava muito as coisas, a gente mudava muito, tudo com meu pai era muito movimento, muita mudança, muito. E minha mãe, aquela pessoa assim que me deu a base das âncoras, né, das raízes. Minha mãe era costureira, né, e assim, eu passei a vida assim nesse ideal da minha mãe de, sabe, não buscar outros horizontes. Então eu tive a inquietação muito grande de estudar, sabe? Ela investiu muito nisso, né? Então eu fiz administração e logo que terminei o curso de administração, que demorou muito, Lia, eu passei 11 anos fazendo o curso de administração. Aí passei mais 3 anos dentro do métier de administração e depois eu fui costurar. Foi quando eu comecei... Influência de sua mãe. Um amor muito grande que eu tinha por esse fazer da moda que estava ali muito latente. Minha mãe não me ensinou porque ela não era o que ela imaginava que seria bom para mim. Ela queria que, né, não estudasse, alçasse outros voos. E eu fiz isso numa longa trajetória de fazer isso para voltar exatamente para esse ponto, que era costurar dentro de casa. E eu já estava morando no Centro Histórico, estava morando na Rua das Laranjeiras, eu comecei o trabalho de moda em 95. Então foi justamente com a maquininha de costura que minha mãe me emprestou para fazer coisas que minha mãe olhava e falava: minha filha, isso não é roupa, você sabe? Você sabe que ela nem entendia. Mas antes de você fazer por sua conta, quando você ainda nem estava na faculdade, você já ajudava sua mãe?
Eu catava alfinete, né? Eu não sabia pregar um botão. Nada. Não sabia pregar um botão. Não, Ela achava que... Foi só de ver, só de conviver. E é muito interessante porque minha mãe, desde nova, mocinha, que minha mãe primeiro era da roça, então desde nova ela ia passar um tempo na casa das pessoas, costurava, ela estabelecia relações de vínculo também assim, sabe? Costurava, fazia as coisas, então minha mãe era exímia. Além do ela estabelecia relações de vínculo assim, ela era exímia costureira, né? Então ela olhava, eu lembro uma vez que Paulo Borges veio me visitar, não sei se já foi aqui, pode ter sido aqui, ou foi no ateliê na Rua das Laranjeiras, mas o que você faz não é moda, você sabe, né? Eu lembrei da minha mãe, você faz arte, você sabe, não é moda bem isso que você faz, né? E foi muito sempre assim, né? Fazendo exatamente o que eu achava bom e bonito fazer, sem a menor referência de como era a forma, entre aspas, correta de se fazer indumentária, né? Mas é incrível a trajetória de Márcia, porque ela conseguiu um lugar e se afirmar como designer de moda sem passar pela formação acadêmica e seu approach veio de uma intuição mais espontânea, eu diria, né? Pelas suas vivências. É incrível que sua formação em administração te ajudou, porque hoje a gente está vendo esse espaço que ela criou, que só pode ser produto de uma excelente administradora. Ou sabe gerir a sua profissão. Mas eu queria saber o que é designer de moda. O que é hoje, que você já vê uma distância, que você foi entrando de uma maneira espontânea, recriando, quebrando o que sua mãe fazia de roupa para ser usada no cotidiano. O que é para você hoje o conceito de design de moda? Olha, eu acho que passa pelo próprio conceito de construção, de materialidades, para mim, a indumentária, né? De todas esse universo que nós humanos criamos em torno de nós para tornar possível, né, a nossa expressão. Aí vem a arte, vem a indumentária, as nossas dificuldades, vem o se cobrir, vem o morar, enfim, né, a construção da espiritualidade também que se expressa nisso, né, nessas materialidades que a gente foi capaz enquanto civilização e é capaz de fazendo, enfim. E a moda, eu acho que dessas possibilidades do fazer, ela vem atrelado com os territórios também, né? Quais são, o que você vai acessando no nível de coletivo, o que você vai acessando no nível de grupos, de localidades, de comunidades, de fazer essa construção, né? Então, eu, por exemplo, relaciono muito a moda, a capacidade do fazer manual, dessa construção da superfície. É a minha linguagem de moda, é onde eu vejo, né? Dessa coisa que se funde com o corpo, desse além corpo, mas que está fazendo esse corpo e que expressa essa alma, essa arte de cada pessoa, né? Então, eu relaciono muito a moda com as comunidades tradicionais também, nessa capacidade de estar ali colocando nessa materialidade as suas culturas. Então, eu me relaciono muito com esse fazer manual, né? A construção de superfície. O artesanato. O artesanal, exatamente. Exatamente. Então, na minha trajetória de moda, assim, que começou em 95, em 2004 eu tive o primeiro encontro com as rendeiras de Salbara, né?
que começou aí essa aproximação com as comunidades tradicionais. Que tipo de renda em Salbara é feita? É a renda de bilro, né? Mas junto que com... na Ilha de Maré também se faz. Também tem. Eu tive uma pequena incursão, uma pequena aproximação com a Ilha de Maré, mas segui minha trajetória com as rendeiras de Salbara. E ali Sabia você... que meu marido é de origem de Salbara. Não, é uma riqueza. É uma riqueza. Aquela região... Aí, olha, tá vendo a cultura? A cultura que está naquele lugar, que está naquele território, né? Então, as rendeiras de Salbara mantêm essa tradição da renda de bilro secular já, né? Secular. Porque, por exemplo, a gente sabe que nessa aproximação dos portugueses, no processo de ocupação portuguesa, já ali no século XVI, você já tem ações acontecendo no Recôncavo, né? Você já tem Tomé de Souza ali no Recôncavo, cuidando gado, fazendo implantando aquele sistema, né, de gado, de etc. Né? Não é isso, Lia? Você concorda? Isso, o que eu acho incrível de Márcia é que ela tem essa ligação ancestral, digamos, com as suas origens, e a roupa é uma expressão dessa ancestralidade, e ao mesmo tempo você é ponta de lança para o que há de contemporâneo, para o que há de até cosmopolita, que extrapola o regional. E isso me fascina, o quanto a vanguarda é ligada à tradição. Sim. Isso eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Olha, primeiro que eu tive, assim, você junta, né, Lia? Você junta o que é uma pessoa, junta as características de uma pessoa, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sou difícil de borda. Sim. Meus limites, assim, eu sou difícil de limite, sou difícil de borda pelas minhas questões. Difícil não, você é ótima de borda, justamente porque você é flexível. Muito flexível, eu sou flexível. Já passei muito tempo, engraçado, coisas que você só se dá conta 62 anos, agora que eu estou dando conta. E que muito sofrimento que eu tive com relação a isso, mas não era lidar com o que eu sou mesmo, né? Então, assim, é difícil. Eu sempre fiz com a moda exatamente o que eu queria fazer, sem ter a menor preocupação, sabe? Então, não tinha a menor preocupação. Então, inovar era uma condição disso, porque ao mesmo tempo que eu tenho na origem essa acuidade manual, e é uma coisa que é importante para mim também, o fazer manual, eu tenho essa acuidade, vem das minhas avós, de um lado e do outro. Minha avó libanesa, que a gente pensa assim, poxa, veio de uma guerra, a habilidade dela era essa, o marido tinha aquela história que ia fazer as coisas, mas quem ficava ali fazendo as coisas e vendendo as coisas? Esse comerciante, você vê o comerciante, mas não vê quem está atrás do comerciante, que é a esposa dele fazendo, desenvolvendo e etc. Né? Então, assim, essa ponte entre as minhas características, o que eu herdei de herança e o que eu sou, com o que eu posso fazer, veio muito conduzida pela sensação de que eu podia me arriscar. A gente está terminando esse bloco, mas eu vou querer que você, no próximo bloco, fale sobre esse atrito. Eu não sei se é conflituoso ou não. Para mim porque eu, como artista, nunca soube vender minha arte. E você, talvez, por ter essa tradição milenar de seu pai, de sua família, do comércio, que tem a sabedoria do comércio, e como conseguiu ter um sucesso nos seus produtos, suas obras, suas peças, suas roupas, tamanho sucesso, e sem abrir mão de suas ideias criativas. Então, no próximo bloco, nós vamos
desenvolver como você chegou a essa competência. Voltando ao programa Papo das Artes, hoje aqui na Casa Castro Alves, belíssimo centro cultural, de Márcia Gunning. E Gunning vai responder uma pergunta que eu fiz no primeiro bloco, que é como ela desenvolveu a competência de saber comercializar seus produtos, suas peças, seus figurinos, mantendo a liberdade criativa e inovadora de vanguarda na moda. Pergunta muito interessante isso, porque eu não acho que eu consegui fazer isso, viu? Eu não acho que eu consegui. Mas, assim, eu acho que o meu lugar veio, assim, de fazer alguma coisa muito própria, muito autêntica, muito minha. Eu acho que isso que era me afirmar, assim, de fazer o que eu queria fazer, e também era muito possível, porque assim, eu já tinha feito o que minha mãe queria, então ninguém tinha expectativa comigo, era uma falta de expectativa. Mulher, uma expectativa, né, na década de 60, não tinha muito, assim, na década de 70, você casa, não sei o quê, então, assim, deixa lá, eu fui deixada lá. E foi muito bom para mim, porque assim eu pude fazer o que eu queria, eu tinha liberdade para fazer o que eu queria, sabe? Então, isso é o que me deu o meu lugar de moda no mundo inteiro. Porque eu fazia uma coisa muito específica, muito particular. Eu sempre tive muita preocupação com patente, eu tive patente para países europeus dos dois processos principais, que era a moda em fibra de poliamida e a trama de nó, que eu faço com as gemas, etc. Então, eu patenteei nos Estados Unidos, patenteei em 5 países europeus, patenteei na Turquia, que era o lugar onde tinha mais a fibra de poliamida, e ninguém nunca se preocupou de fazer, porque era um negócio tão rebuscado, tão estranho, tão diferente, que quem vai pesquisar, sabe? Eu lembro de uma vez, eu estava numa ação na Rússia, e aí eu recebi no meu stand, com a Apex e tudo, um grupo de chineses que eles olhavam a minha roupa no avesso. Eles olhavam não olhavam a roupa de frente, olhavam no avesso. E eles queriam... É como quem compra tapete, peça. Ele olhava no avesso. E eles queriam, simplesmente, foi no primeiro dia de exposição, eles queriam comprar tudo. Eles queriam comprar tudo e levar. E eles ficaram comigo 3 dias de exposição, assim, eu quero comprar tudo. E eu conversando com a Apex, eu não vou vender para eles, porque eles vão querer copiar. Eu tinha muita preocupação com relação a isso, sabe? Você já estava atenta? Eu tinha muita preocupação com isso, com as pessoas copiarem o que eu estava fazendo. E foi uma preocupação em vão, eu gastei muita energia e muito dinheiro nisso, e à toa. O bonito é que você, nas suas obras, você transcende as etnias mistas de que você tem origem, né? Isso é lindo. E você foi buscar nessa fibra a sua expressão. E o que eu fico surpresa é ver como uma expressão tão moderna você descobriu. Como é que você foi descobrir nessa fibra, nesses fios, uma forma de manipular artesanalmente e formar tramas, bordados tão requintados? Como foi isso? Começou assim essa questão do acesso à fibra de poliamida, que é um material também que é utilizado, o refúgio da fibra é utilizado para fazer
pescaria, fios de pesca, enfim. Em ambientes náuticos você encontra a fibra de poliamida, que é uma fibra técnica, é utilizada originalmente para fazer a manta de pneu, né? É estrutural do pneu ela. E ela tem esse aspecto orgânico. Realmente eu tive muita sorte. Antes disso, Lia, eu já tinha experimentado vários materiais anteriormente. Por exemplo, na época que eu estava morando em frente a uma gráfica, eu fiz peças que tinham metais pintados, que eram as provas da gráfica de uma técnica antiga de gráfica. Não sei, offset, eu não sei como era. Então, assim, eu sempre me interessei, achava, assim, me encantava pelos materiais e achava que podia utilizar isso como indumentária, né? Ou os fios também, as bolas de caminhão sem fim, assim, que se faz de sisal, que deu uma coleção também, enfim, né? Então, e é uma coisa que eu quero muito voltar a sentir, que é essa vontade de buscar o novo, de me encontrar com o novo, de ver possibilidade com o novo, né? Mas é um olhar, né? O olhar da inovação é um pouco isso, né? Eu hoje estava lendo até um artigo sobre o novo que foi imposto pela necessidade do mercado. Sim. Agora, para mim, é uma contradição sempre entre o moda, que eu vejo moda como uma imposição de fora para dentro, e a sua maneira de ser, que é tão espontânea, eu não diria, porque é muito trabalhada, muito elaborada, de dentro para fora, em busca de uma identidade, de expressar a sua identidade, que não tem nada a ver com um padrão imposto de beleza, de estética. Eu não sei nem explicar qual é a minha estranhamento em como você consegue ser tão artista, tão criativa, e está inserida no sistema do mercado. De novo, né? Foi que, como você perguntou sobre o sucesso comercial, que eu acho que nunca foi o caso. Foi sim, foi. Imagine as pessoas que não conseguem. Ah, sim. Mas é a gente acreditar que a sua expressão, ela tem esse é o grande valor, é a sua expressão. E agora você falando isso, eu penso assim que eu preciso estar movida por uma emoção forte, um vínculo com o que eu estou fazendo, né? É como você se encantar por aquilo que você está vendo, e aí abre uma porta que é da paixão com aquele material, que abre a porta para você, ou com aquelas pessoas, ou com comunidades, e que te abre uma possibilidade, assim, sabe, imensa de processo criativo mesmo, né? E de relações, ou relação com o material, relação com as pessoas, relação com as comunidades. Você vai construindo paixões aí, né? E você vai sendo levada por isso, por esse ímpeto de amor, que é totalmente diferente de ser levada por um ímpeto de mercado, que para mim não move, não consegue me colocar nesse lugar. Então, assim, por exemplo... E o sucesso está exatamente nisso. O sucesso está nessa capacidade de você materializar a emoção, materializar o amor, você sabe? Eu tenho muita dificuldade com crochê, por exemplo, né? E eu não consigo lidar muito, eu admiro quem, mas eu não consigo lidar assim como... Fiz uma vez uma coleção com crochê, mas era com dificuldade. E aí eu conversei um amigo de 20 anos, 30 anos atrás, com o qual eu fiz uma coleção de macramê, um designer, um figurinista, que tem um trabalho muito consolidado. Ele me disse que estava fazendo um trabalho com crochê, me mostrou
há uns 2 dias atrás, eu olhei o trabalho de crochê dele integrado com a natureza, integrado com o verde. Eu digo, gente, me apaixonei pelo crochê. Vi uma coisa que me apaixonei. Ele soube percorrer esse caminho de afeto ali no que ele estava fazendo, sabe? Então é o que ele chama de biomoda, de lindo, lindo. Eu queria saber o que mais te inspira. É o material que você vai trabalhar? São as ideias? É a sua cultura? Ou coisas que você vê nos outros, como esse rapaz do crochê? O que mais te inspira? Olha, eu fui muito, assim, no meu processo aconteceu muito a relação com os materiais, de, sabe, ouvir esses materiais, de ver esses materiais, de entender o que esses materiais me sugeriam, né? Isso foi predominantemente o que aconteceu comigo, sabe? Predominantemente o que aconteceu comigo. Por exemplo, toda a coleção das pedras, da trama de nó, foi vendo o Xequeré de Bira Reis. Foi vendo o Xequeré de Bira Reis, passando ali pela ladeira do Pelourinho e vendo aquela coisa incrível, que era a trama e a mistura de cores que Bira propunha ali nesse instrumento musical, né? O Xequeré é um instrumento percussivo que tem uma malha de contas. Que reveste uma cabaça. E essas contas é que percutem e fazem o som da cabaça. Exatamente, exatamente. E isso, então, foi o contato com o material, né? Foi ver uma estética, né? E a partir daí eu fui, por um longo tempo, primeiro com consentimento de Bira. Tinha Carminha que trabalhava com Bira. Ele ele permitiu que eu trabalhasse, que Carminha me ensinasse a fazer. Carminha trabalhava, fazia Xequeré. Carminha foi quem me ensinou a fazer, me ajudou por muito tempo a fazer Xequeré. E aí eu comecei a descobrir formas, né? Porque a gente não sabia como fazer. Eu pendurava na sala onde eu morava um manequim de cabeça para baixo. Sim. E ali eu ia construindo as peças de baixo até chegar em cima, de cabeça para baixo. E aí eu ia fazendo aquela trama. Isso começou sendo feito assim. Primeiro, aí o Araqueto me pediu o primeiro figurino com isso, que Tatal não usou, porque Vera achou que não estava bom. Então foi uma grande frustração. E eu segui, porque ela queria tudo amarelo, eu segui com um monte de amarelos para fazer o que eu fiz no decorrer de 2 anos, que foi a coleção das Oxuns, que foi feita de 98 até 2000. Eu desfilei em 2000, a coleção das Oxuns. Tudo amarelo. Era uma coleção que ninguém pegava, ninguém tocava, porque assim era uma oferenda, na verdade. A coleção era uma oferenda, né? E aí eu achava que a passarela tinha que ser como um rio. Eram tantas coisas com relação. Era tanta espiritualidade envolvida ali, sabe? E eu sem saber exatamente nada, porque eu nem era de terreiro, mas fui totalmente tomada por isso, assim. E, por fim, na pandemia, eu fiz uma coleção, já tinha feito em 2002, essa trama de nó com gemas lapidadas, fiz com citrino. Na pandemia, eu fiz com citrino, com ametista e fiz com água marinha. Quer dizer que essas pedras têm sido uma marca da sua obra, né? Também, eu acho que a coleção a trama de nó, sim. Sim, eu acho que sim. Como você definiria o seu estilo, o seu gênero, ou como os outros te definem? Eu não sei definir, será? Não sei. Que bom. Você não sabe a falta você de definição. É você mesmo. Você é peculiar. A falta de definição. Ela não segue nenhuma linha de uma moda que esteja. Ela criou a linha dela que vai
seguindo pela pesquisa que ela faz do material e da sua vivência, né? Sim. Na comunidade. Sim. Na verdade, eu acho que eu me abri muito para o design, mais ainda a partir de 2011, quando eu comecei a fazer o estudo sobre a minha relação com as comunidades tradicionais, né? Aí eu me abri mais para o design, eu acho que... Isso eu vou querer que você fale mais no próximo bloco, porque é muito importante ver uma estilista de moda com produtos sofisticadíssimos e que se inspira muito na tradição popular. Voltando ao terceiro bloco da entrevista com Márcia Gunning, no programa Papo das Artes, eu quero que ela responda sobre como ela consegue conciliar seu público, que é um público de alto poder aquisitivo, que é um público classe A, com o seu compromisso e sua venda para essa classe através de uma obra inspirada nas tradições e nas práticas e nas vestimentas e nos hábitos do povo da Bahia. Lia, eu acho que isso também é vir junto, né? Vir de bloco, porque eu não vou sozinha. Eu acho que nisso de fazer essa comunicação entre uma roupa sofisticada, porque artesanal é muito sofisticado, porque envolve muito tempo de fazer. Os materiais sofisticados, por exemplo, você fazer uma roupa de safira é loucura mesmo, é loucura mesmo. É realmente loucura, né? Porque só o material é muito caro fazer, entendeu? Então, assim, isso é fazer junto com... Ela é corajosa. Isso é fazer junto, por exemplo, a renda de bilro, é trazer a comunidade para isso também, porque a gente vai trazendo conceitos de que esse tempo no fazer a roupa tem um valor muito grande, sabe? Que é muito preciosismo fazer esse artesanato que para você fazer 1 metro de renda de bilro são 2 semanas de empenho de mulheres que sentam para fazer isso. Então, é trazer junto essa ideia, né? Não foi sozinha, foi de 2004 para cá, é tudo com as comunidades e é fazendo parte dessas comunidades também. Então, o que aconteceu com estudar sobre isso, estudar essa relação de designers com comunidades tradicionais, que era muito conflituosa, porque são duas realidades antagônicas quase, um está rápido, um quer fazer rápido, quer fazer muito, quer comércio, e o outro é um estilo de vida. São relações horizontais ali, relações de tempo, que foram me ensinando outras construções. Né? O tempo de uma renda de bilro não pode ser medido por hoje, né? É outro tempo. Então, assim, foi criando junto com trazer junto, que eu falo, vim de bloco, foi a gente criar uma perspectiva, uma visão de que esse artesanato, que era o que eu fazia junto com elas, representava uma cultura, uma localidade, um território. E aí a gente foi migrando para espaços de memória, a gente foi migrando para outras formas de materializar essa cultura. Então, isso foi o que aconteceu. Eu estudei isso junto com o design dialógico, criei o design dialógico, que em 2013, publiquei em 2016, fiz em 5 territórios de identidade a implantação do design dialógico e vi que o design, para mim, estava falando muito no nível de espaços de memória, no nível de atender
a vontade, e a partir de escutas dentro de territórios, de materializar muitas outras coisas, outras possibilidades que não só a moda, que a moda era artefato, era uma possibilidade. Mas você tinha vários, trocas de experiência, fazer uma sinergia, levar pessoas para, levar designers para viver com essas comunidades e materializar junto com as comunidades, abrir uma porta imensa, incomensurável, né? Pois é, quando a gente tem a oportunidade de assistir uma festa de candomblé, por exemplo, todas as filhas de santo estão ali com roupas rendadas, riquíssimas, e são comunidades populares que ali tem uma riqueza tradicional requintadíssima de bordado. E a indumentária são representações, né? É tudo... É muito simbólico, é material e simbólico, porque o que você veste tem a ver com o que você é nessa comunidade, o que você representa para essa comunidade. É um crescente, né? Uma pessoa que está começando, ela não pode nem usar um bordado, nenhuma caça ela pode usar. A roupa de um iniciante é uma roupa só no algodão, discreta, é uma roupa que se suja, o lavar tem muito a ver com esse cuidado. Aí depois vai num crescente de representações, as indumentárias, e é tudo uma grande oferenda à sua espiritualidade. Como a cultura africana e a cultura também dos povos originários, acredita muito nessa representação, né? Aliás, as pinturas corporais... É tudo representação, tudo fala do que você é, tudo fala do que você representa, tudo fala da sua relação com a divindade, da sua relação com a natureza, né? Pois essas reflexões que você está trazendo sobre a representatividade através da indumentária e caracterizações, eu acho que você vem desenvolvendo nesse espaço maravilhoso que nós estamos aqui, a Casa Castro Alves, que é um espaço que você criou. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É a casa de Castro Alves, porque Castro Alves morou nessa casa. Quando eu adquiri essa casa em 2002 e foi muito forte para mim, porque assim, era a casa de Castro Alves, criança. Ele morou nessa casa entre os 5 e os 8 anos. E foi uma grande vitória para mim ter conseguido fazer isso, e com o projeto de fazer futuramente, quando fosse possível, fazer um espaço cultural aqui. Então foi de 2002 até 2013. Eu defendi minha dissertação num dia e inaugurei a casa no outro, literalmente, de um dia para o outro. Assim, inaugurei a casa já com a participação de artistas plásticos, artistas visuais, e ela tem vindo nessa trajetória de acolher expressões artísticas, mas principalmente essa casa, ela vem do link do trabalho de Castro Alves com relação à dignidade humana, e assim, e colocar isso nos tempos de hoje, né? De quem são essas pessoas que sofrem ainda com essa contingência social de desigualdade, as pessoas que não estão sendo vistas. Então a gente, desde o início, a gente sempre traz as comunidades tradicionais para a gente mostrar que essa cultura vasta, essa cultura potente. Então a gente sempre fala de cultura negra e cultura de povos originários. Essa é um veio que a gente está sempre trazendo de uma maneira ou outra. Mas ao mesmo tempo que ela fala desses povos, ela traz artistas de vanguarda, moderníssimos, como Ayrson Heráclito, que está atrás de mim, que é dos nossos artistas mais proeminentes da contemporaneidade, mas preocupado com os mesmos compromissos que você tem. Agora, eu gostaria que você descrevesse para nós um pouco, pulando um pouco, mudando um pouco de assunto, qual é
todo o processo, a cadeia de produção de uma coleção sua. Como você começa desde as primeiras ideias, inspirações, até o produto final, a mostra e a comercialização desse produto. A coleção ela parte de uma intuição, de uma vontade, né? De uma vontade. Uma ideia, uma vontade, e depois essa construção vem dessa realização. Por exemplo, posso dizer o vestido talismã, vou falar do vestido talismã, né? Que eu tive, a ideia era um vestido de noiva, e ele partiu de, não, eu quero juntar pérolas com as rendas, a renda de Bilro, mas uma renda de Bilro Caminho Sem Fim. Foi trazer Maria do Carmo, que é a designer da renda, Maria, porque Maria é a pessoa que desenha a renda, é a grande liderança de Salbara, e é a pessoa da cidade mesmo, não só das rendeiras. Eu acho Maria a liderança da cidade. E aí Maria desenhou, ela sabia, a noiva era minha filha, ela desenhou a renda, as rendeiras passaram em torno de 4 meses fazendo a renda. Que lindo. Aí depois essa renda veio para mim e eu comecei a fazer a trama de nó em pérolas, e esse vestido demorou 8 meses para ser feito. Que obra, gente. Que virou o vestido talismã, juntando também Flor da Maré, que é uma renda que a gente fez juntas, né, eu e as rendeiras, no sentido de concepção. E aí depois esse vestido para minha filha fez um casamento lindo e um casamento muito festivo, um casamento que a gente curtiu muito, esse casamento dentro dessa casa. E depois a orientação... Que casa? A casa de Castro Alves. Aqui. E a orientação da sacerdotisa que orienta a minha filha é que ninguém mais podia usar esse vestido, ninguém mais podia botar esse vestido, assim, que era um vestido que ela tinha que cuidar o resto da vida, que estava atrelado ao amor que ela sentia por ele, por isso o nome virou vestido talismã, né? E eu recentemente expus esse vestido, porque era manequim, uma obra de arte, ficou como uma obra de arte, né? Ela me emprestou para eu expor esse vestido. Então, essa cadeia, né, de acontecimentos, né, da construção da superfície, é como acontece com a trama de nó. Você tem uma ideia da peça e aí vai ter essa constituição, né? Ou com a fibra de poliamida. É construção de superfície também, porque a fibra de poliamida são fios. É a construção desse tecido, dessa superfície que vai... Você consegue esses fios brancos? Tem vários. Tem branco, mas geralmente ele é preto, ele é marrom, geralmente. Mas tem variações de cor também, que é o dip, né? É o emborrachamento que esse material recebe, né? Sim, mas então, continuando, e daí, como é que você chega a uma mostra de uma coleção? Olha, eu desfilava até 2014, eu acho que o último desfile foi em Nova York, foi em 2014, foi. Eu desfilava 2 vezes por ano. Depois eu dei Desfiles, circuito internacional. Sim. Que países você já Olha, apresentou? Geralmente começava no Brasil, ia para Londres, ia para a França, fazia Paris, fiz mundo árabe, fiz Dubai, fiz Rússia, fiz Tóquio, teve um desfile da Mercedes-Benz no Panamá também. Então tinha um percurso aí grande, assim, de viagens. E você parou com isso? Em 2014, eu comecei a me dedicar mais à vida acadêmica, então foi... Sim, isso é um outro lado que eu nem abordei. Sim. Você voltou em 14 para a universidade. Foi. Na verdade, eu voltei antes, né? Voltei antes, 2012, bicando a universidade, aí fiz o mestrado. E depois, eu sou de administração, na verdade, né? Sim, mas você voltou para a administração? Sempre em administração. Pensei que você tivesse ido para Belas Artes. Não fui para Belas Artes, não fui para Belas Artes. E depois, aí, na dissertação, eu estudei
essa metodologia de trabalho, né, e como que o design podia ajudar num prisma de produtos que iam para além do artefato. E depois, no doutorado, eu estudei a materialidade, a importância da materialidade, e principalmente dentro do empreendedorismo cultural, falando de como é a visão de oportunidade, como é a visão de rede. Essa noite, inclusive, sonhei com rede, porque rede é um trabalho contínuo de relacionamento, de presença. E essa noite eu sonhei, poxa, eu estou precisando fortalecer mais isso. Estamos aqui operando um projeto que é o Movimento Irum, na Casa de Castro Alves, que fala de rede de relacionamento, porque eu trago a cultura banto, a cultura indígena, a cultura de comunidades tradicionais, comunidades praeiras, para dialogar com os movimentos sociais urbanos, né? Então, a gente está fazendo essa ponte campo-cidade para dialogar, falar de terra, de território, de cultura, de identidade, e como isso é importante para fortalecer esse pertencimento cultural mesmo, esse direito, essa cidadania cultural, né? Você promove bate-papos aqui? Aqui, arte, espetáculos, giras de conversa, a gente recebe comunidades tradicionais, a gente traz os artistas, a gente tem aqui uma exposição que fala da cultura banto indígena. Então, a gente faz esse movimento, que é movimento sinérgico, né? De vai e volta, mas para a gente ver que as lutas são as mesmas, no sentido da gente se empoderar dentro das nossas identidades e falar da nossa cultura a partir do nosso enraizamento. E isso está causando uma grande respeito, um grande respeito por essas culturas e por esses lugares e por esses direitos, né? É isso. Pois é, parabéns, Márcia. O seu trabalho, além de ser belíssimo, ele é muito importante numa afirmação identitária. Exatamente. Num momento importante de luta contra o racismo e aonde o mercado não pode ser satanizado, tem que ser valorizado como uma forma de luta também. Eu queria só que você se despedisse do público. Ô, Lia, que prazer conversar, que oportunidade imensa conversar com você. Te agradeço por esse espaço de diálogo comigo. A casa agradece. Agradeço ao público que está aí nos assistindo. Espero que essa história de vida contribua, assim, no sentido mesmo de que a gente precisa transformar as nossas dores em dons, respeitar a nossa trajetória de vida, às vezes tão entrecortada, né? Quantas vezes na minha vida eu pensei assim, o quanto eu estava fora da caixinha, o quanto eu estava inadequada, e na verdade era o meu processo de construção de vida, e que a gente vai dando sentido, a gente vai dando significado para isso. Né, Lia? Muito grata, viu? Meus parabéns, muito obrigada também.